Muito bem, agora no período da tarde, então, já falamos aqui novamente ao vivo do plenário da Câmara dos Vereadores. A primeira audiência pública da parte da tarde já ocorreu, com a Coordenadoria da Mulher aí, representada na pessoa da coordenadora Maria Helena Gonçalves. A próxima que você vai acompanhar é da Secretaria de Governo, e ao meu lado está aqui o secretário João Roberto Rocha Moraes. João, primeiramente, boa tarde, obrigado aqui por falar com a TV Câmara. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores da TV Câmara. João, vamos explicar um pouquinho para quem está em casa o que faz exatamente a Secretaria de Governo. A Secretaria de Governo tem como principal objetivo coordenar as diversas áreas do governo, traçar uma política de ação única e principalmente gerenciar se o programa de governo apresentado ainda em campanha está sendo cumprido ou não cumprido e tomar todas as medidas para que ele possa ter sucesso e êxito. Está sendo cumprido esse? Nós com muito esforço estamos cumprindo, algumas coisas nós avançamos muito mais, na área de educação, na área de saneamento, outras estamos um pouquinho atrás, mas a ideia é honrar o compromisso feito junto à população de Guarulhos. O orçamento da sua secretaria está em torno do quê? Dos 20 milhões, mais ou menos? Isso é uma secretaria meio, a Secretaria de Governo não tem produto. Ela trabalha auxiliando as demais secretarias. Então, basicamente, nós estamos falando aí de recursos humanos e de pequenas atividades. Esse orçamento ele cresceu muito nesse ano porque o Departamento de Informática e Tecnologia foi apensado da Secretaria de Governo. Assim que a gente tiver com ele totalmente estruturado, ele deve para uma pasta mais fim, que a gente chama, seja administração ou seja uma outra pasta assim, mas nesse momento ele está respondendo dentro da Secretaria de Governo e isso infla um pouquinho nosso orçamento, porque ele cuida da logística de toda a máquina pública. Você que lida com uma secretaria até certo ponto burocrática, é importante investir em informática, né? Principalmente agora que estamos na área da tecnologia. A informática é importante em qualquer coisa, você vê crianças de 2, 3 anos brincando com o celular dos pais, não existe mais o mundo só do papel. O poder público tem uma morosidade, às vezes eu sempre falo que ele parece um transatlântico, mas na questão de informática não tem como, a gente tem que correr porque senão a gente fica para trás. Obrigado, João. Boa audiência para você. Obrigado, até logo a todos. Legal, esse foi o João Roberto Rocha Moraes, portanto, secretário aqui da Secretaria de Governo. Então você vai acompanhar agora a audiência com ele vai lá explicar direitinho onde esses 20 milhões aí vão ser usados, a maioria para pagamento de funcionários, ele já explicou, e aí pequenas atividades que ele vai explanar agora, você acompanha ao vivo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Pela ordem, vereador Guti.
Senhor presidente, eu vou ter que me retirar. Peço que Vossa Excelência me autorize. Tem uma reunião na Caixa Econômica Federal agora para tratar de algumas agências bancárias aqui para a cidade de Guarulhos. Se Deus quiser, elas irão acontecer. Eu tenho que estar lá no Carandiru às 4 da tarde, então preciso me retirar. Muito obrigado. Defiro e registro o pedido de Vossa Excelência. Daremos prosseguimento com essa audiência pública ao processo de apreciação do Plano Plurianual 2014-2017, Lei Orçamentária Anual 2014 e alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, que compreende, respectivamente, a análise dos projetos de lei número 54, 54/2013 e 61, 11/2013, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Já está aqui fazendo parte da mesa nosso nobre amigo e secretário, o senhor João Roberto Rocha Moraes, da Secretaria de Governo. Seja bem-vindo, João. A palavra é do senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Em nome do vereador Eduardo Barreto, eu saúdo todos os vereadores da Câmara. Boa tarde, senhores presentes, senhoras presentes. Nós fizemos uma apresentação, e que eu tenho que ser muito honesto com os senhores, feitos pela equipe da Secretaria. Nessa ela foi muito bem feita, eu li, não tive nenhuma correção, mas não fui eu quem fez. Então, quando as coisas são boas, a gente esquece da crédito. Eu queria começar dando crédito antes de mais nada aqui. Não, eu posso falar aqui, não tem problema. Vamos lá, nós vamos passar nessa apresentação pela integração de todas as peças que compõem o orçamento da máquina pública, passando pelo plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. São as 3 ações que são gerenciadas e que sofrem um monitoramento permanente da Secretaria de Governo. O PPA, que tem como plano de ação 2014 a 2017, vamos lá, Alexandre, ele vai dar as diretrizes necessárias para todas as leis e diretrizes orçamentárias anuais, 2014, 15, 16, 17, vamos lá, e que, por sua vez, orientarão o orçamento de cada um dos anos, né? Pode passar, Alexandre. Qual é a estrutura do PPA? O PPA ele se norteou em 7 macro-objetivos, que ele tem como objetivo principal e geral consolidar uma estratégia para superar os desafios impostos pela cidade e não necessariamente escolhidos pelo governo. São coisas que todo governante tem que dar conta de realidades que a cidade vive. Dentro desses macro-objetivos foram desenvolvidos 83 programas. Os programas, eles são, vamos dizer, a linha de ação que vai fazer a gente atingir os macro-objetivos pensados, né? Esses programas, eles são avaliados através de indicadores e através de índices, para saber se a gente está atingindo o que nós pretendemos ou se nós estamos aquém ao que nós pensamos. E esses programas, por sua vez, eles demandarão 290 ações, que são os instrumentos, ou seja, são as ferramentas com as quais a gente vai fazer valer aquilo que a gente pretende enquanto governo. Vamos embora? A programação com que o PPA vai ser desenvolvido. Vamos lá. O primeiro dos 7 macro-objetivos é o atendimento à saúde, com qualidade, diminuição de índice de mortalidade e desnutrição. Nós temos aqui alguns tópicos que vão ser, que a gente está citando como exemplo, que nós levamos em consideração. Aperfeiçoar a gestão do Sistema Único de Saúde, permanente, melhorar a atenção básica, a vigilância em saúde, o atendimento da população na média e alta complexidade, que tem um custo altíssimo. Nós batalhamos permanentemente junto ao governo federal para ampliar o repasse SUS, para aumentar o teto do repasse SUS, diminuir o gasto direto da prefeitura. E a seguir a gente apresenta o desenvolvimento dos custos disso aos anos. Nós esperamos partir de 757 milhões e 500 mil reais em 2014 até 900 milhões e 500 mil reais em 2017. O segundo macro-objetivo, a melhoria do saneamento ambiental.
entendendo como saneamento a questão do abastecimento de água. Quando a gente coloca ampliar o abastecimento de água, aqui é importante deixar claro que hoje na cidade, as áreas que não têm abastecimento são áreas onde a gente tem algum impedimento judicial. Toda cidade que já conseguiu algum tipo de acordo judicial, ela tem o abastecimento dela regularizado. Para além disso, nós temos a questão do esgotamento sanitário, que eu acho que é o próximo, né, Alexandre? Ampliar o tratamento de esgoto e, a exemplo também, universalizar, levar a rede de esgoto para os lugares da cidade onde não tem ainda. E dar continuidade à implantação do Plano Diretor de Resíduos Sólidos. Os resíduos sólidos são historicamente sempre considerados separadamente do saneamento, mas a partir do Ministério das Cidades, todos os municípios e estados vêm sofrendo uma pressão ano após ano para que não se pense mais a questão do saneamento separada da questão dos resíduos sólidos. Os senhores vão estranhar, que vão ver que a variação dos exercícios do ponto de vista de recursos são muito grandes. Para 2014 estão previstos 963 milhões, depois cai para cerca de 500 milhões em 2015, 540 em 2016 e 560. Por que em 2014 o valor é tão alto? Porque a gente leva para 2014 a questão dos financiamentos, os dinheiros recebidos do governo federal. E por outro lado, em 2015, por enquanto, não existe a perspectiva de receber novos valores. E lembrando aos senhores, nós temos um prazo para carência quando se trata de financiamento, em média de 2 anos, depois do qual a gente tem que pagar o financiamento. Então, a gente não só deixa de receber, como a gente tem que pagar pelo que foi feito. Então, cai bastante a questão do investimento. Vamos lá, próximo. Na área social, a redução das desigualdades sociais e melhoria da qualidade de vida, né, ampliar as nossas ações, que é um procedimento histórico que a gente tem, que prioriza os setores mais vulneráveis da sociedade, dando dignidade à vida dessas pessoas, melhorando suas condições de vida, renda e habitabilidade. Obviamente, o foco são as famílias de baixa renda, a população mais pobre, crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Uma outra linha de atuação é a afirmação das políticas de igualdade de raça e gênero e da diversidade sexual. Do mesmo jeito, quando a gente contar com financiamento, o valor no ano de 2014 previsto vai a 300 milhões e depois fica na casa dos 200 milhões, 250, 215 milhões. É o que a gente tem para essa área. Vamos lá. Na área da educação, né? Educação, cultura, esportes e lazer, desculpe, juntando todas as áreas. A busca permanente, eu acho que todo mundo que pensa em educação nas cidades brasileiras, ampliar o acesso e a permanência da criança na escola, promover a melhoria da qualidade da educação. Para que isso aconteça, é preciso promover a formação e atualização pedagógica dos profissionais da educação permanentemente. Do ponto de vista da cultura, ampliar o acesso da população aos meios de produção cultural e às manifestações culturais. E do ponto de vista de esportes e lazer, ampliar e melhorar a rede de equipamentos e atividades de lazer e esporte, preservando e garantindo sua qualidade de centralização e incentivar a massificação esportiva, ou seja, trazer o maior número de pessoas para praticar esporte, seja socialmente, seja mais rotineiramente na nossa cidade. Nós estamos prevendo aí, a educação ela varia exatamente no mesmo ritmo da nossa arrecadação, porque pela Constituição brasileira nós temos que destinar 25%, a previsão é de alta na arrecadação seguir o padrão histórico, nós vamos de 827 milhões de reais em 2014 a 1.025 mil reais em 2017, 1 bilhão, perdão. O quinto macro-objetivo, desenvolvimento econômico sustentável. Aqui é uma ação institucional e de políticas públicas da Prefeitura, garantir instrumentos e políticas públicas que favoreçam permanentemente, né, o investimento público e privado na cidade, consolidar e implementar as ações definidas na revisão do plano diretor da cidade.
nós temos 30 milhões previstos para 2014, lembrando que esta área ela tem como objetivo fomentar, por isso que a gente tem uma queda do valor orçamentário previsto e, proporcionalmente ao aumento do orçamento, ainda 44 milhões no último dos 4 anos. Vamos para o 6º eixo. Melhoria da infraestrutura urbana. Os senhores vão perceber que a gente aqui vai citar vários exemplos da questão do transporte. Eu acho que os vereadores, a maioria dos vereadores esteve a semana passada na presença da presidenta Dilma no CELP Mendes, onde ela anunciou mais recursos para a área de transportes, e algumas coisas das anunciadas, das já assinadas, estão aqui. Priorizar o transporte coletivo com a criação dos corredores exclusivos, ampliar as parcerias com os órgãos estaduais e federais, seja metrô, CPTM, MTU, Artesp, ANTT, EPL, para potencializar a ação, o município fazer ação conjunta com esses órgãos, viabilizar o uso de bicicletas para além da questão do lazer, também como meio de transporte, criar uma política municipal de combate aos acidentes de trânsito, implementar o anel viário no anel do aeroporto de Guarulhos e Namizane, integrando todas as regiões da cidade, modernizar e integrar todo o sistema semafórico da cidade, prosseguir com as obras de pavimentação, que é uma questão permanente, do ponto de vista de iluminação pública, levar a iluminação para os lugares onde a gente ainda não tem, e cuidar permanentemente dos espaços públicos da cidade. Como eu falei, são só exemplos, a gente não está citando aí uma obra que é emblemática para a cidade, pelo que ela representa, a construção do trevo de Bom Sucesso, que é fundamental e que vai desafogar o trânsito para mais de 370 mil pessoas que por ali transitam por dia, e o orçamento sai de 696 milhões em 2014, ele varia em 235 milhões em 2015 e 2016, 194 milhões em 2017. É importante relatar aqui, o anúncio que a presidenta fez só virá a compor o orçamento quando ele for devidamente assinado. Nós não trazemos nada que não tenha sido assinado, senão a gente estaria cometendo uma arbitrariedade aqui. Por isso que os senhores podem perceber que o valor cai um pouquinho, mesmo em contraponto com os 645 milhões anunciados. E o 7º macro-objetivo, a modernização da administração pública. A gente quer ampliar a capacidade de investimentos que potencialize e agilize a implantação dos programas de governo, melhorar a capacidade, a eficácia, a eficiência administrativa para ter serviço de qualidade e no menor tempo possível fornecidos à população de Guarulhos, e trabalhar permanentemente a valorização do servidor público municipal. Também é uma questão que, como ela é ligada ao servidor, ela varia diretamente também com a arrecadação. Nós estamos saindo de 850 milhões em 2014 para 1 bilhão e 40 milhões em 2017. Vamos lá? Detalhando um pouquinho isso, eu preciso ser corrigido do tempo aqui, hein, presidente, se eu estiver passando. A receita, vamos lá. São estimados para 2014, da prefeitura, especificamente, uma arrecadação, uma receita de 3 bilhões e 700 milhões de reais, acrescidas de 653 milhões do SAAI, da nossa autarquia, 41 milhões do IPREF e 6 milhões da AGRU, a agência que nós criamos, os senhores criaram, aprovaram a lei criando esse ano, totalizando um orçamento de 4 bilhões e 400 milhões de reais para 2014. A despesa, em relação ao que a gente vai arrecadar, os 4,4 bilhões que se espera arrecadar, vamos em frente. Nós devemos ter, na questão das dívidas, o pagamento de 200 milhões, lembrando aos senhores que aqui na dívida entram a questão de precatórios, encargos, como INSS, pagamento de financiamento, nós esperamos gastar 200 milhões no ano que vem. Tem os investimentos previstos para o ano que vem, cerca de 1 bilhão e 300 milhões. Tem o gasto com a folha, que deve absorver 1 bilhão e 400 milhões. E 1 bilhão e meio na manutenção da cidade.
Uma questão que eu acho que é... Segura um pouquinho lá, por favor, Alexandre. Uma questão que eu acho que é importante dizer aqui, se a gente fizer um exercício, uma conta burra, né, muito singela, muito simples, dividir a arrecadação, o gasto da folha, pelo número de servidores da prefeitura, em valores absolutos, e você tirar encargos, tirar tudo para quem sempre compra aquela briga, os salários faraônicos, etc, etc, etc. O salário médio de um servidor na prefeitura de Guarulhos é de R$ 1.500 por mês. Eu acho que é importante a gente citar isso para, quando a gente tiver algum embate, tiver alguma briga, a gente ter uma briga qualificada. Que discutir naquela linha de que o salário é muito alto, eu acho que todos nós concordamos que ele está muito longe de ser alto. Né? É um valor médio e é o valor que quem fizer essa conta vai chegar lá. É só pegar cerca de 22 mil servidores, que é o que nós temos hoje. Vamos em frente? A despesa municipal por instituição. Aí é só uma questão gráfica, de novo, a prefeitura vai ter uma despesa de 3 bilhões e 300 mil. O SAI, porque vai receber recursos e está pagando financiamento e executará obras, cerca de 906 milhões. O IPREF, 118 milhões. A Câmara, 84 milhões, 500 mil reais. E a AGRU, 6 milhões e 400 mil reais. Vamos em frente. Do ponto de vista de grupos de despesa, vamos lá, pessoal e encargos, tudo que os senhores verem como azul são as despesas orçamentárias que estão aí. Nós teremos 1 bilhão e 100 milhões de reais de despesas com pessoal e encargos. Na manutenção de serviços, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Investimentos, 850 milhões. E na dívida, 162 milhões de reais. Daí as despesas extra-orçamentárias, né? Que são repassos, são 84 milhões para a Câmara Municipal, ao IPREF 60 milhões, ao SAI 320 milhões, aí é importante explicar, quando o SAI faz um pedido de financiamento, o financiamento entra pela Prefeitura, quem paga é o SAI, mas entra pela Prefeitura, é importante que vocês vão ver que dá uma diferença aí. Por quê? Porque desde o início da captação dos recursos, tomou-se a decisão do SAI não correr o risco de fazer um pedido e depois esse pedido ser questionado na justiça por conta de todas as disputas que acontecem com a Sabesp. Então a prefeitura faz o pedido, mas quem paga é o SAI, até porque o dinheiro está indo para o SAI mesmo, é quem tem que pagar. E totalizando de despesa 3 bilhões e 700 milhões de reais. Vamos para o próximo. Detalhando mais um pouco a questão do ano que vem, a lei orçamentária anual, e entrando na pasta especificamente, na Secretaria de Governo. Né? Aqui vem a Secretaria de Governo. Para o que existe a Secretaria de Governo? Ela tem como função fazer a coordenação do governo, fazer com que aquilo que foi dito que ia ser feito seja realizado, gerenciar e fazer com que as coisas aconteçam dentro de um orçamento previamente aprovado por essa casa, então a gestão orçamentária. O governo também cuida dos controles internos da prefeitura, cuida do orçamento participativo, que nós já estamos realizando, irá todo esse mês de novembro até o dia 7 de dezembro. Ele é o responsável por realizar a publicação dos atos oficiais. Nós absorvemos este ano o Departamento de Informática, então toda a tecnologia da informação. Eu vou ficar só na tecnologia da informação, porque a comunicação pode fazer alguma confusão com a Secretaria de Comunicação, então vamos deixar bem claro, é o Departamento de Informática e Tecnologia e também a inclusão digital. Hoje faz parte do governo. Do ponto de vista de despesa por grupo, a Secretaria tem pessoal em encargos sociais, 22 milhões, outras despesas correntes, 15 milhões, e vai investir 270 mil reais. É uma secretaria meio, ela também não tem o porquê ter grandes gastos. Gostaríamos muito que tivesse, mas como a gente corta dos outros, nós não vamos pedir por nós mesmos, vamos apanhar honradamente, silenciosamente aqui. Vamos pro próximo. As ações previstas pela Secretaria de Governo, né, participação popular, o custo estimado para o ano que vem é de R$ 1.600.000,
Planejamento, orçamento, avaliação e monitoramento das ações de governo, 4.400.000. A modernização da gestão de custos e orçamentários, 110 mil. Gestão e administração da Secretaria de Governo, 12 milhões. Aqui é importante citar, assim, existem vários profissionais que, embora estejam nas PAS, por eles terem uma função de confiança, eles respondem ao governo. Eles podem estar em alguma outra secretaria, mas respondem ao governo. Por isso que dá essa inflada na máquina. Não estão dentro do governo, mas nos respondem. Porque nós queremos ter a liberdade de, se o gerenciamento, se o trabalho não for bom, a gente vai passar à secretaria e tomar a decisão de trocar a pessoa. Apoio às instituições e entidades, 3 milhões. Departamento de Controles Internos, 1.200.000 reais. Nós gastaremos 800 mil de publicações oficiais. Aí vem o grande salto, eu passei uma informação errada na TV Câmara, que eu passei a informação dos 20 milhões, eu não computei o DIT, eu peço desculpa, mas como isso está sendo ao vivo, já estou corrigindo aqui. O DIT, 13 milhões, quase 14 milhões de reais, e a manutenção dos serviços em 50 mil, de fusão digital. Estão aqui hoje a maioria dos diretores do departamento. Meu adjunto está aqui, eu gostaria de agradecer a presença do Vander, atrás do vereador Jesus. A Adriana, que todo mundo conhece, está na prefeitura, porque amanhã nós publicamos o diário, não podíamos ficar sem ela aqui. O Jefferson, o diretor do DCG, que comandou a elaboração de toda a montagem desta apresentação que estou fazendo. Aproveitando que o Jefferson está aí, eu queria agradecer os técnicos, nos técnicos aqui presentes, toda a equipe do Jefferson, que metade ficou lá porque não tínhamos como sair, a Patrícia, a Neuza, a Rita, a Mel, Rose, Valério, o Alexandre, o Pablo, a Megali. Quero só dizer que não estou esquecendo das pessoas que estão lá, espero que assistindo pelo computador, se eu der algum fora, me desculpem, esqueci alguém. O João Carlos, que estaria aqui, mas eu pedi para ele fazer um serviço para nós. Do lado de fora, mas não menos importante, está a Kátia, diretora que cuida do orçamento participativo, junto com o Roberto, que está aqui, e o diretor do DIT, que viria aqui, mas nós tivemos uma pane no sistema, ele está resolvendo lá, o Leandro Gramulha. Eu queria agradecer, num primeiro momento, a equipe pela ajuda, pelo desafio que a gente tem. É uma equipe pequena, que também sofre, como as outras áreas, com a falta de profissionais de adequamento. Esqueci da Valéria, ainda bem que eu me lembrei aqui, que eu citei, mas a Valéria é um caso separado, que ela cuida de uma área que pega todos os convênios com o governo federal. A Valéria tem uma participação vital e fundamental para que o governo desempenhe bem esse papel. Eu acho que é isso que eu tenho que falar e abro a mão agora aqui para as perguntas e indagações que se eu puder responder. Parabéns pela explanação objetiva, João. Passada essa parte da audiência, passemos à parte dos questionamentos feitos pelos vereadores e pelos nobres munícipes. Com a palavra, vereador Novinho Brasil. Boa tarde a todos, senhoras e senhores presentes. Quero cumprimentar o presidente da audiência, presidente dessas audiências, da peça orçamentária, vereador Eduardo Barreto, da pessoa do qual cumprimento todos os colegas, nobres vereadores presentes. Cumprimentar o secretário de governo, João Roberto, prazer revê-lo. E na pessoa do mesmo, quero cumprimentar toda a sua equipe que o acompanha. Prazer revê-lo a todos. Secretário, vou ser bem rápido, bem prático e objetivo, até porque não vou fazer muitos questionamentos, até porque não tem muito a fazer. Quero parabenizar pela brilhante explanação, já explanou aí, tirando até todas as dúvidas, esclarecendo aos vereadores como é que funciona a pasta, como é que funciona o orçamento.
Mas eu diria o pequeno questionamento que eu quero fazer, e no final, certamente, quando o senhor for responder, o senhor vai dizer se isso é possível, se não é possível. Eu diria que é até uma questão que aflige os vereadores dessa casa. Todo ano da peça orçamentária é sempre a mesma história, é a questão das emendas. E aí eu queria saber se existe essa possibilidade de uma conversa definitiva, de um ajuste nessas emendas, de um acordo entre essas emendas, porque em toda peça orçamentária, todo ano, o senhor sabe, é conhecedor, e nós também, que estamos aqui nessa casa, é sempre a mesma situação. Os vereadores apresentam emendas, acaba retirando, as emendas acabam sendo reprovadas. Eu mesmo sou um vereador que já apresentei emenda, algumas foram reprovadas, outras retirei de comum acordo, acabei retirando. E como acontece com os deputados, né, estadual, federal, os senadores também, eles têm lá as suas emendas, e me parece, se não falha a memória, já acontece em algumas câmaras municipais. Parece, não é muito, não estou bem seguro, mas parece que já ouvi falar alguma coisa. Se existe a possibilidade esse ano, ou um estudo para o próximo ano, ou uma conversa para o próximo ano, juntamente com o governo, e o senhor que é o secretário da principal pasta, que é a Secretaria de Governo, até que responde, e muitas vezes pelas demais, se é possível essa conversa entre os vereadores, entre o Legislativo, da aceitação da emenda dos vereadores, de vereadores apresentar emenda, e sem nenhum problema essas emendas serem aceitas, a ser combinado um valor a ser combinado depois, porque na minha opinião, e eu acredito também que na opinião dos demais vereadores, ficaria mais fácil essa situação, né? O trabalho do vereador é um valor a ser discutido, e porque normalmente o vereador ele tem lá no seu reduto, querendo ou não querendo, mas é uma coisa incrível. Normalmente o vereador ele tem uma quadra perto da sua casa. A maioria dos vereadores ele tem uma quadra e uma associação perto da casa dele. Eu não sei por que tem que construir quadra e associação e parquinho perto de casa de vereador. Ou é o vereador que foi morar perto da quadra, do parquinho e da associação. E é um problema sério para atender esse parquinho, essa quadra e essa associação. Então, a minha colocação é essa, se é possível, se existe a possibilidade dessa conversa, desse possível acordo futuramente, para que os vereadores possam ter emendas aprovadas dentro do projeto, com um valor a ser discutido, um valor igual, é claro, um valor padrão para cada vereador. Obrigado, secretário. Com a palavra, nobre vereador, professor Jesus. Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente, senhor secretário João Roberto, boa tarde, toda a equipe que o acompanha, revê-lo e dizer que, na realidade, sua explanação foi muito boa, muito objetiva, clara, e também parabenizar pelos trabalhos. Pelo menos esse vereador, às vezes que eu precisei, sempre você esteve à disposição e sempre atendeu este vereador. Na realidade, a minha questão era exatamente que o vereador Novinho Brasil comentou. Então, eu não quero ser redundante, até ser prolixo, até porque ele já havia comentado sobre a questão das emendas, mas eu até acho também, só corroborando com a ideia dele, eu acho interessante porque dentro da apresentação que você apresentou da macro-objetivo, essa visão macro-objetivo, sabemos que são muitas coisas. Eu acho que se o vereador tem esse poder do valor da emenda, ele com certeza ele vai conseguir aí direcionar, talvez, para a educação na escola do meu bairro, para o transporte, ou para a saúde, ou para alguma coisa assim. Então, eu acho que isso viabiliza bem melhor para nós, para cada vereador. Mas era exatamente isso, tá ok? Obrigado. Com a palavra, nobre vereador, doutor Paulo Sérgio.
Senhor presidente Eduardo Barreto, secretário João Roberto, aos funcionários da Secretaria de Governo, Wander, adjunto, aos colegas vereadores. Primeiro, cumprimentá-lo, secretário João Roberto, sempre simpático, atencioso para com essa casa também. Mas eu gostaria, senhor secretário, Vossa Senhoria já fez uma explanação, aliás, num todo, inclusive, pertinente a várias secretarias. Mas eu observei ali, eu gostaria de perguntá-lo sobre dois aspectos. Primeiro, a verba parlamentar, se está prevista, se nós vamos poder questioná-los e poder contemplá-los também, aos senhores vereadores, na questão da verba parlamentar. Segundo questionamento, secretário, o que todos aqui eu acho que pensam, e muitas vezes a gente deixa e não tem uma resposta governamental com relação ao cumprimento da 1429, ou seja, os concursos de acesso previsto na Constituição aos funcionários. Então existe uma conversa, uma proposta para o ano que vem, que é o concurso de acesso previsto na 1429, que há muitos anos os funcionários esperam com uma certa expectativa e muitas vezes frustrada em relação a isso aí. Eu gostaria de saber se está previsto isso em orçamento, porque com certeza há um reflexo orçamentário, né? E eu gostaria de ter convicção se isso vai ser respeitado, se está previsto em orçamento o acesso aos funcionários, servidores da Prefeitura. Consequentemente, também abrange a Câmara Municipal, o SAI, enfim, todo o órgão público municipal. Essas seriam as duas questões que me deixam bastante curioso. Com a palavra, nobre vereador, professor Samuel Vasconcelos. Senhor presidente, nobres pares, aos que nos assistem pela TV Câmara, engenheiro João Roberto, secretário de Governo, e a sua equipe, boa tarde. Senhor presidente, tão somente para comunicar que, por conta de um compromisso de mandato, estarei saindo, mas o vereador Pezão, da nossa bancada do PT, continuará aqui, e amanhã às 9 horas estaremos aqui de novo para acompanharmos de perto essas audiências. E agradecer ao engenheiro João Roberto pela atenção que tem dado ao corpo de vereadores, a esta casa, mostrando respeito, vindo como titular da pasta, trazendo seu secretário adjunto e toda a grande maioria da sua equipe para prestigiar esta casa. Muito obrigado. Quanto às principais reivindicações dos vereadores, principalmente a questão das emendas, já tenho falado com o senhor sobre isto. Eu sei que talvez tivesse que ter constado na LDO, mas sabemos que é possível desde que haja um entendimento entre esta casa e o governo, porque esta casa, não obstante ser uma casa autônoma, mas é importante a sintonia entre o legislativo e o executivo, e quem ganhará com isso, com certeza, será a cidade. Obrigado, boa tarde. Registrado, vereador. Com a palavra, nobre vereador, doutor Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente e vereador Eduardo Barreto, secretário de Governo João Roberto, boa tarde, nobres vereadores, todos os demais da equipe do secretário, público presente e público que nos assiste. Em primeiro lugar, eu gostaria, secretário, de agradecer
e parabenizá-lo pelo brilhante trabalho, que toda vez que esse vereador precisa, o senhor sempre de pronto me atende pessoalmente, por telefone. Gostaria de agradecer por isso. E um agradecimento especial para o seu adjunto Vander. Muito obrigado, Vander. A última vez que estive presente, me atendeu, me ajudou a solucionar algumas das minhas reivindicações. Muito obrigado e parabéns também pelo trabalho, Vander. Muito obrigado mesmo. Secretário, com esse orçamento de 4.424 milhões para o ano que vem, eu sei que o governo tem planejado várias obras e tudo mais para a nossa cidade. Eu gostaria de perguntar para o senhor de algumas obras, inclusive uma aqui até eu sei que é uma obra cara, eu vou colocar algumas emendas também, o senhor entendeu? Mas eu sei que no plano de governo do prefeito Almeida já tem algumas dessas obras já no plano de governo. Uma grande preocupação minha, que eu sou morador da Vila Galvão, quem trafega pela rodovia Fernão Dias, nós, moradores da Vila Galvão, nós não temos uma entrada para a nossa cidade. Eu sei que o prefeito Almeida vem discutindo com o prefeito de São Paulo, o prefeito Fernando, ele vem discutindo para poder, essa é a benfeitoria para a nossa cidade. Queria saber o que o senhor podia falar a esse respeito sobre a entrada de Guarulhos na altura da Vila Galvão. Porque eu sei que o Rodoanel passa ali na altura do Continental. E, a princípio, não tem ligação com a entrada da cidade de Guarulhos. Por isso, a minha preocupação da entrada da cidade de Guarulhos. Uma outra coisa, a revitalização, eu já me reuni com quatro secretarias, eu convidei os secretários, mas eu já tive com 4 secretarias falando sobre a Casa dos Atletas. Eu queria saber o que o senhor podia nos ajudar, que a Secretaria de Governo poderia nos ajudar para essa obra tão importante, que o pessoal desde 2000 vem cobrando isso daí. Tá? Mais uma outra coisa, sobre revitalização, também sobre a revitalização do Lago da Vila Galvão. Tenho cobrado o secretário de Obras, prefeito Almeida, para que essas obras da região do Lago da Vila Galvão acabem o mais rápido possível. Eu sei que sexta-feira a ProGuaru iria iniciar já a pavimentação, mas devido às chuvas, retardou um pouco. E eu sei que está planejado agora até o final do ano. Então nós estamos cobrando o mais rápido possível o término dessas obras e quando vai iniciar a revitalização do Lago da Vila Galvão, aquela área atrás do Teatro Nelson Rodrigues. Só mais uma coisa para encerrar, secretário. Como na sua apresentação o esporte é uma prioridade para o governo, esporte, além de tudo, é saúde, eu queria saber por que nesse orçamento de 4.424 milhões, o porquê diminuiu 4 milhões na verba da Secretaria de Esporte, 13% de redução exatamente numa área importante, além de ser saúde. Nós, vereadores, sempre estamos cobrando a Secretaria de Esporte para nos ajudar a reformar uma quadra, e é muito importante o incentivo aos atletas da nossa cidade. O porquê, então, dessa redução de 4 milhões no orçamento da Secretaria de Esporte? Muito obrigado e obrigado pela sua amizade. Com a palavra, nobre vereador Edmilson Americano. Quero cumprimentar aqui o presidente da Câmara, da sessão aqui da audiência pública, cumprimentar o João Roberto, qual aproveito para cumprimentar todos os funcionários aqui. Não vou nominar todos, porque senão vou me estender aqui, me alongar o tempo, mas cumprimento todos que estão presentes e todos da sua secretaria em nome do João Roberto. Dizer aqui, primeiro, que eu quero reforçar a reivindicação dos vereadores, e é um tema recorrente aqui na casa com relação à emenda parlamentar, né? Isso até conversado diretamente com o prefeito Almeida, junto com outros vereadores, o prefeito sinalizou essa possibilidade, e eu acho importante isso, porque eu entendo que, na realidade, quando a gente fala do vereador do reduto, eu só quero discordar um pouco. O vereador, na realidade, quando ele pede uma emenda, ele não pede para o reduto, ele está lá no problema. Coincidentemente, é muito mais fácil ele perceber. Tem vereadores que trabalham mais localizado, e eu entendo que também é uma forma, quase que um orçamento participativo pelo legislativo, por conta que nós sabemos
que o vereador, ao trazer qualquer reivindicação da população, qualquer emenda, é justamente que ele está muito mais próximo da população. Temos ferramentas como o orçamento participativo, mas nós sabemos, até por questão legal, que às vezes tem uma dificuldade de se captar a real necessidade, às vezes, no próprio orçamento participativo. Não dizendo que não funcione, que é importante, mas eu tenho certeza que o vereador, por estar praticamente que diariamente nas regiões que ele frequenta ou com as categorias, eu acho importante reforçar essa questão da emenda parlamentar, que só vem a contribuir, João Roberto, com a governabilidade, com os anseios da população. Dizer que também eu queria fazer eu tenho uma dúvida, queria uma informação, com relação ao anúncio feito pela presidente Dilma. Eu quero aqui parabenizar também a ação de governo, nesse sentido, porque a gente sabe que para aprovar os projetos não adianta você ter apenas articulação política, você tem que ter bons projetos para conseguir aprovar essa questão, e Guarulhos saiu na frente e mostrou, até em outra cidade administrada pelo próprio PT, mostrou a grandeza e a competência de Guarulhos em conseguir trazer aí uma quantidade, acho que 5, quase 6 vezes superior à de Osasco. Mas eu queria dizer o seguinte, naqueles, se eu não me engano, 645 milhões, é isso, anunciado, me parece que o convênio assinado naquele dia foi de 84 milhões apenas, foi isso? O Trevo de Bom Sucesso? Eu gostaria de saber, eu gostaria de saber, em que fase exatamente são esses 645 milhões? Haja visto que você mesmo não incluiu no PPA, por conta que só quer após assinado. Se pudesse dar uma informação, uma explicação detalhada, quais são as fases, o que depende, se isso tem alguma condição ou se é taxativo. Guarulhos já tem, podemos realmente comemorar, não tem perigo nenhum de não sair. Que fase que nós estamos e o que depende? Está complexa a pergunta? Está claro? Tá. Com relação à Secretaria de Governo, eu quero aqui parabenizar. Na realidade, eu parabenizo, mas também digo que não poderia ser diferente, né? Não poderia ser diferente, foi uma gestão de governo, mas parabenizo, primeiro, que foi muito claro o objetivo, a sua explicação, mas aproveitar, João Roberto, gostaria que você levasse isso para as outras secretarias, porque a gente percebe, tanto na LDO, como no PPA e no orçamento, João Roberto, e isso faz parte também da secretaria, como a gestão de governo, ter uma integração com os secretários, porque alguns secretários não trazem para nós a explicação de orçamento, a questão orçamentária, a questão do PPA, e às vezes vem trazer só uma prestação de contas, João Roberto. E isso não é o caso. E é muito bom que todos venham aqui trazer a questão orçamentária e o PPA, porque é bom para todos nós, para a Câmara, para entender, para a Câmara para questionar, e até na nossa discussão, que agora nós faremos no orçamento no PPA, a gente consiga ter uma agilidade e não precisar ficar fazendo requerimento. Então fica muito mais claro que leve para algumas secretarias que, ao invés de trazermos prestação de conta, nos traga exatamente a questão orçamentária para o ano que vem, e o PPA, como você os trouxe aqui, que foi de uma clareza tremenda. Aproveitar, sim, aí quero parabenizar realmente a Secretaria de Governo, estendendo a todas as demais, porque eu sei da dificuldade, João Roberto, numa cidade do tamanho de Guarulhos, com a grandeza de Guarulhos, com a receita de Guarulhos, que é grande, mas nós temos muitos problemas. É muito comum a gente ver a população falar, pô, mas Guarulhos arrecada tanto, e onde vai esse dinheiro? Posso concluir, né, senhor? Onde que vai tanto dinheiro? Então é oportuno explicar que temos muitos problemas. É uma cidade grande, uma cidade com mais de 300 quilômetros quadrados, onde tem vários problemas para se resolver, e a Secretaria de Governo, ela está responsável para determinar onde se vai se gastar. E aí eu vejo algumas vezes, é muito comum a gente ver ou o secretário ou os vereadores questionarem o orçamento de cada secretaria, sempre achando que cada secretaria teria que ter mais orçamento. Ora, mais orçamento implica em arrecadação. Você tem um cobertor de um tamanho, o tamanho é único, é 4 bilhões e 400 milhões. Cada vez que se falar que determinada secretaria tem que ter mais, tem que se cortar em algum lugar. Não tem mágica. Ou aumentar impostos, o que não é o caso dessa gestão nesse momento. Então a gente sabe disso, é uma dificuldade.
E, na realidade, nós temos uma lição aqui. Nós sabemos que o orçamento, lógico, nós temos o dever de analisar, de questionar, de propor alteração, mas eu entendo que ele é um orçamento praticamente aprovado pela população. Mostrou que a população quer isso, quer investimento em saúde, quer investimento hoje, um tema recorrente na cidade é mobilidade urbana. Eu sou defensor do esporte, gostaria que o esporte tivesse mais, mas nós sabemos a dificuldade que se tem. Então tem que se pegar realmente cada secretário, fazer sua lição de casa e tentar lutar, porque cada vez que você leva para uma secretaria, você tira de outra. Então aqui nós vereadores... Para concluir, vereador. Para concluir, nós vereadores, ao debruçarmos no orçamento, nós iremos ver da onde nós podemos tirar, para poder colocar... Não tem mágica de se colocar mais em secretaria, você tem que tirar para o outro, tá ok? Não havendo mais questionamentos a serem feitos pelos vereadores nem pelos munícipes, passemos às respostas e últimas considerações do nosso nobre secretário. Eu vou começar pela pergunta feita por todos, que é a questão das emendas. Eu acho que o prefeito conversou já com a maioria dos senhores vereadores e sinalizou a possibilidade de nós chegarmos a um consenso, de um acordo. E até onde eu estou, até onde eu compreendi, isso já foi fechado, independente de, dá para fazer nesse ano ou não. Um acordo de cavalheiros é a gente pactuar uma meta e passa a valer para o ano que vem já, independente de estar constando agora ou não, a gente regulariza para o outro, mas isso está valendo. O que eu gostaria só que a gente deixasse muito claro aqui, nós sempre falamos de 4 bilhões, 4 bilhões, 4 bilhões. É importante que todos os senhores vereadores saibam que desses 4 bilhões, nós só temos condições de mexer em 1 bilhão e 200 milhões. Por quê? Todo o resto vem contingenciado. São recursos do Fundeb, são recursos da saúde, são o que a gente chama de verba carimbada. Nós não temos massa de manobra. Desses 1 bilhão e 200 milhões de reais, eu acho importante repetir isso, porque eu tive que fazer essa mesma fala na reunião com os conselheiros do orçamento participativo, eles ficaram bravos, achando que a gente fica tergiversando. Aqui fica documentado para deixar muito claro que ninguém quis enganar ninguém. Cerca de 500 milhões desses 1 bilhão e 200 são da Folha. Embora a Folha seja apresentada aqui como 1 e 200, é importante lembrar que dentro do contingenciamento tem a verba do Fundeb, que nós usamos para pagamento de folha, e uma parte do que vem para a saúde nós usamos também para pagamento de folha. Então, quando você vai tirando, o que a gente precisa ter nesse acordo é muita responsabilidade de escolher um valor que seja factível de ser cumprido. O que de pior poderia acontecer era a gente... então cada vereador tem direito a 10 milhões. Sabem que não vai existir dinheiro para fazer tudo isso. Então é ter muita responsabilidade na escolha disso. Eu não vejo como nenhum problema, até porque eu quero acreditar das reuniões que eu faço com os senhores vereadores que todas as demandas da cidade e que a gente vê e que a prefeitura tem que... elas são replicadas pelos senhores. Então nós estamos falando de mesmas coisas. Então eu principalmente, vamos deixar isso muito claro, a partir da fala do prefeito, eu estou entendendo que isso já está devidamente encaminhado. Então, para além da questão burocrática no sentido de, vamos registrar isso. Não, está claro. Eu acho que, como toda boa negociação, a palavra tem que valer também. Então, é a gente pactuar um valor e trabalhar em cima disso. Deixa eu só seguir aqui para não me perder. Em relação ao cumprimento da 1429, vereador Paulo Sérgio... Bom, eu vou falar e depois repasso a informação para ele. É importante dizer o seguinte, a administração já fez uma proposta ao sindicato. Eu estava até aqui falando, o Vander até mandou a colinha aqui. Nós fizemos uma... Qual é a grande discussão nesse momento? Primeiro é preciso, relatar com muita tranquilidade e seriedade toda essa questão. Por um acordo firmado alguns anos atrás, a prefeitura deveria fazer
esses concursos de acesso a cada 2 anos, se eu não estou esquecido. A lei também diz, é um lado duro de dizer, mas que também que a prefeitura pode eventualmente deixar de fazer isso se isso for impactar nos cofres, etc, etc. Mas o fato é, foi feito um acordo e nós não tivemos condição de cumprir. Então, primeira coisa, nós estamos cientes de que nós temos que construir alguma coisa com essas pessoas. Esse é um ponto. Qual é o ponto divergente? A proposta que foi feita é de concurso 1 para 1. Eu vou puxar pela minha memória. Eu quero deixar muito claro aqui que eu não quero nem ter razão nisso que eu estou falando. Só estou tentando trazer o histórico aqui para os senhores. A proposta era, no caso dos estatutários, concurso 1 para 1, todos assim, e com ascensão praticamente automática de todos os cargos. Qual é o problema? Porque isso, você faz o concurso 1 para 1 e extingue uma categoria que é a letra G dos cargos funcionários. Mas aí tem um vício de origem, porque assim, eu não posso extinguir, porque a gente está dando como líquido e certo que todo mundo vai tirar a nota mínima nessa prova que ela vai fazer. O que eu faço com aquela pessoa que eventualmente não passar? Então, primeiro tinha esse acordo. Particularmente, eu só preciso relatar para não acharem que eu sou doido e fiz uma conversa lá atrás. Eu acho muito complicado o concurso 1 para 1. Eu acho estranhíssimo, estranhíssimo. Porque para mim isso não é concurso, é um acerto. Então, assim, isso pode ser questionado. Há entendimento jurídico diferente e eu me submeto a ele. Só dei meu ponto de vista aqui. Então, a administração está fazendo uma outra proposta, que a proposta sempre foi os concursos 2 para 1. Por que a gente estava com tanta pressa? Inclusive, nós chamamos todos os secretários que tinham o maior número de servidores estatutários para conversar com os seus servidores. Quanto antes a gente fechar esse acordo, antes a gente aprova aqui nesta casa e realiza o concurso antes de entrar no certame eleitoral do ano que vem, que mesmo não tendo diretamente nada a ver com a gente, não vai ter nenhum cidadão que possa questionar alegando que a gente está fazendo populismo em busca de voto. A gente está fazendo isso em preservação às pessoas. Nós acreditamos, hoje vai ter uma reunião com a administração, eu vou tomar a liberdade de ler, porque paralelamente com isso o secretário falou com a gente. A proposta que a prefeitura está oferecendo hoje, o secretário Vitor me mandou aqui. Vocês podem pensar que ninguém está vendo a TV Câmara. Graças a Deus, no meu caso, as pessoas estão vendo para me passar cola na hora certa. A administração está apresentando a proposta de um primeiro concurso, 1 para 1, para a evolução de júri, que daí também está cedendo, e a partir daí, um outro concurso no segundo semestre, 2 para 1, e a partir daí, concursos 2 para 1. A gente cede um pouco, o sindicato cede um pouco, e nós vamos tentando tirar essa diferença. Nós vai ter uma discussão hoje no final da tarde no STAP, vai ter uma assembleia na terça-feira, se eles entenderem que devem defender isso, mas a gente entende que a gente caminhando um pouco e o sindicato caminhando um pouco, os servidores caminhando um pouco, a gente chega num acordo tranquilamente. Este é um lado, senhores vereadores. Do ponto de vista dos servidores, eu quero registrar aqui, com toda a dificuldade que nós temos na questão orçamentária, nós não esquecemos que existem hoje, e não estou falando em detrimento de nenhuma outra categoria, mas existem hoje 3 categorias que até o momento não tiveram praticamente nenhum benefício. Eu estou fazendo a fala, inclusive, do secretário de administração, que eu acho que quando vir aqui, se é que não veio, vai ter que passar. Nós sabemos que nós vamos ter que uma hora sentar e dialogar e conversar. A questão dos assistentes sociais, a questão dos psicólogos, as questões dos analistas de sistemas. São desafios que nós temos, nós vamos ter que tratar disso. Daí, eventualmente, alguém pode falar, mas está faltando fulano, beltrano e ciclano. Mas, efetivamente, quem ainda nós não conseguimos chegar foram essas 3 categorias profissionais. Nós temos clareza disso e vamos ter que nos debruçar, quebrar a cabeça e fazer essa alquimia funcionar. Então, nós temos ciências do 10. Por outro lado, eu gostaria de lembrar, nós nunca avançamos tanto como nos últimos 5 anos. Do ponto de vista de benefícios. Se quem duvidar disso, é só fazer uma análise do gasto do orçamento em relação à folha para ver os saltos que nós temos. Nós sabemos que nós estamos ainda devendo algumas coisas, mas nós avançamos bastante também, da maneira que a gente consegue. Concurso de acesso. Vila Galvão, vamos lá.
Eu não posso trazer no orçamento se não fechar. Mas assim, se fechar, vai entrar. E daí é o jogo. Eu vou pedir só para o senhor ter, porque eu vou usar um exemplo numa da próxima pergunta do que acontece, como é que a gente tem que trabalhar o orçamento aqui. E se eu não falar, vocês me cobram. Do ponto de vista das obras, que o vereador doutor Alexandre perguntou. Na Vila Galvão, doutor, a briga é de cachorro grande, porque a gente entende, e qualquer pessoa que entenda minimamente de mobilidade, de planejamento urbano, que o município precisa ter uma entrada ali. Então a briga é permanente, não é fácil, é pesada, é permanente. Agora sim, nós não podemos fazer essa obra unilateralmente, né? Porque para além da questão federal, nós temos também a questão estadual, porque mexe com 2 municípios. Mas para nós é fundamental. Nós precisamos ter outras saídas das cidades claras, tranquilas, que dê vazão ao tráfego, que é a pauta do momento. Está todo mundo sofrendo a questão da mobilidade. Mas é uma briga. Não vou mentir para o senhor falar que a gente tem uma solução. Não temos, mas estamos brigando, inclusive pleiteando recursos para isso. E as obras, vereadores, da Vila Galvão, elas estão sendo retomadas. A ideia é fazer isso no menor tempo possível. Agora, o que por vezes a gente fala e nem sempre as pessoas entendem. Cada vez que a gente mexe com região, onde tem um curso d'água, um rio, ainda que ele esteja entubado, como é o caso da 20 metros, nenhuma obra é simples. Hoje na Vila Galvão nós temos alguns desafios, que é por isso que às vezes a obra para. Primeiro, o rio entubado, né, que ele está canalizado embaixo. Nós temos uma grande parte da população da região, da bacia da Vila Galvão, que por uma questão de comodidade, em algum período da sua vida, não colocou o esgoto na rede de esgoto, lançou na galeria de água pluvial. Então, assim, por isso que antes das obras a gente pegava um cheiro enorme quando esquentava, que saía da boca de lobo. Isso é preciso, é um trabalho que se chama caça-esgoto, nós temos que identificar um a um, vai tempo, mas a recuperação do lago é fundamental para a cidade. Não tem sentido você entregar um lugar em pior estado do que antes de você começar a obra. Todas as obras vão ser feitas e há um ponto mesmo de honra, e até porque nós temos que prestar conta disso à Controladoria Geral da União, porque o recurso é federal, não tem como não fazer. Do ponto de vista da revitalização da Casa do Atleta, todo ano é uma briga que a gente tem. Meu secretário adjunto já trabalhou também em esporte, é um defensor da paz, mas cada vez que você mexe, era isso que eu queria falar até relativo ao que o vereador americano falou. Eu mexi no orçamento para poder dar vazão a uma coisa que não tinha sido combinada. Não existe almoço grátis, o dinheiro vai sair de algum lugar. E quando ele vai sair de algum lugar, eu tenho que tirar da onde ele menos atinge a população. E aí o esporte, para quem também comentou que por que está diminuindo o valor, nós estamos pagando a questão dos financiamentos, nós temos que manter os programas sociais a qualquer custo. Eu não sei se os senhores tiveram acesso, tem uma tese de mestrado que agora lançou um livro da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, que é um dos centros formadores do pensamento do PSDB no Rio de Janeiro, juntamente com a PUC do Rio de Janeiro, onde ele mostra quanto o sucesso das políticas sociais praticadas desde 2003 mudaram não só a economia, como a vida das pessoas. E acaba com um outro senso comum que se dizia, que as pessoas, a gente dava uma porta de entrada, mas não tirava as pessoas do programa social. O livro estatisticamente mostra que 45% das pessoas já saíram dos programas sociais, que se qualificaram e hoje não dependem mais. Então, para manter esse programa, a gente tem que abrir mão de algumas outras coisas. Não tem por onde. E, com todo o pesar, a Casa do Atleta tem sido vitimada. O secretário Wagner, o secretário adjunto Dudu, estão desesperados comigo, a gente está correndo atrás. Nós temos uma equipe de ginástica olímpica... Estou estourando o tempo aqui. Nós temos uma equipe de ginástica olímpica infantil, mirim, que é campeã brasileira. E cada vez que essa equipe vai viajar, os secretários têm que vir pedir, pelo amor de Deus, para a gente liberar recursos. Não é agradável fazer isso, nós não estamos disputando poder por isso, nem nada. É fazer as contas baterem. É fazer a questão funcionar.
Deixa eu acelerar aqui, gente, porque senão eu não quero deixar nada sem pergunta aqui. O anúncio da presidenta Dilma. Vamos lá, vereador americano. Os 83 milhões são do OGU. Eles já tinham sido anunciados, foram assinados, né? Os 645 milhões foram assinados, foram anunciados e devem ser assinados, porque só é anunciado quando está tudo ok. Por exemplo, nós tivemos que correr para não deixar a CND vencer, para estar em dia com a questão legal, porque senão a gente não recebe o recurso, né? A presidenta mostrou uma tabelinha feita pela Secretaria de Transporte, vamos deixar bem claro aqui, o mérito foi deles, aonde está cada uma das obras, vereadores. Eu tenho essa tabela, eu posso passar aos senhores, até STT já veio aqui? Eu acho que por uma questão de correção que o secretário apresente, senão eu só vou na beleza aqui de anunciar as coisas boas e os secretários não podem. Mas está tudo detalhado. Não existe essa história de, são 645 milhões em aberto, vocês escolham. Não. São projetos. Quais são as prioridades do governo federal? A prioridade é o transporte coletivo. A gente tinha um projeto que estava tudo certo, mas o ônibus tinha que parar no farol e os carros passavam por baixo e ir embora. Foi vetado. Nós tivemos 20 dias para mudar o projeto. Vai ter que ter prioridade quem anda de transporte coletivo. Esta é a regra do governo federal. Que era assim, e não pode ser diferente, né? Então, esta é a política. Que mais? Deixa eu ver aqui. E por fim eu preciso fazer aqui, não é justo eu jogar a responsabilidade, vereador americano, para os meus colegas secretários. Quando o senhor reclama aqui que eles não trazem detalhadamente o PPA e a peça, a previsão orçamentária deles, é pelo mesmo motivo anterior. Porque assim, depois de 13 anos no poder, as pessoas aprenderam a fazer o orçamento e a fazer suas contas e a colocar dados. E eu não faria diferente se um secretário tem 3% do orçamento, estou dando um exemplo, e ele pega um financiamento, eu bateria minha cabeça na parede e esqueceria que eu tenho que pagar o financiamento e eu continuaria a gastar 3% do orçamento. Só que não, dentro dos 3% dele, ele tem que considerar o pagamento daquilo que ele pegou emprestado. Então, muitas vezes chega o orçamento correto aqui, mas nós temos que dar o corte, porque se são 4 bilhões, no caso 3.800 da prefeitura, tem que caber em 3.800. Não vai caber em 3.900 e em 3.500. Para o senhor ter uma ideia, antes da gente fechar, nós estávamos fora, entre a demanda das pastas e o orçamento real, em cerca de 500 milhões de reais. Eu não preciso dizer que as pessoas não ficaram muito contentes de a gente cortar 500 milhões de reais do orçamento, mas é o que tem que ser feito. Então não existe mágica. E é complicado, porque aí entram também a pressão dos senhores e a pressão do prefeito, que vocês estão sofrendo dia a dia. Nessa é uma das partes onde o governo fica um pouco preservado, porque eu fico trabalhando dentro da sala e eu não estou tendo contato direto com as pessoas. E é nesse jogo de tensão que a gente trabalha. Existem algumas secretarias que os secretários já têm alguma experiência anterior em outra pasta que não a deles, eles sabem que não adianta, eles já mandam mais certinho. E fazer o tensionamento faz parte mesmo da disputa, né? Deixando claro, prefeito, eu tenho mais o que fazer. Se alguém não fizer, passa esse dinheiro para nós. Por isso que às vezes a pasta está com pouco recurso e na metade do ano ela ganha, porque ela tinha o projeto e ia embora. É a mesma regra do governo federal. Desculpa, presidente, eu acho que eu dei resposta. E lembrando uma última atenção. A gente pede recurso para o esporte, mas nós temos um desafio nessa cidade. A gente pega grandes cidades, elas têm um grande centro esportivo. Se você pega o município de São Paulo, o grande centro esportivo de São Paulo é o Ibirapuera. O município de Guarulhos tem 4. E daí o que acontece? A gente fica sofrendo e mantendo 4 precariamente. Então, nesse ponto de vista, meus amigos do esporte às vezes ficam chateados, a Secretaria de Governo é radicalmente contra qualquer novo centro de esporte. Cuidar de praça, tudo bem, mas para que ampliar o problema? Vamos fazer funcionar o que a gente tem antes. É isso, desculpa. Obrigado, nosso nobre secretário, João Roberto, sempre um amigo ali à disposição.
que essa casa sempre conta, João, pode ter certeza que suas referências são as melhores aqui para os pares dessa casa. Obrigado pela pessoa que é, pelo profissional que vem sendo a cada dia executando um brilhante trabalho na frente dessa secretaria tão complexa. E dizer que essa casa está à disposição também para que for preciso ajudar. Conte conosco, que será muito bem recebido também as suas demandas. O senhor me permite só uma última Claro. informação? Eu não sei se para alegria de alguns ou para tristeza de alguns. Não. O secretário de governo não foi convidado para ir para São Paulo. O secretário de governo não foi convidado para ir para Brasília. Mas eu não sei lá. Acho que gostam de falar isso. Em princípio, não se livrarão de mim tão facilmente assim. Agora... Ficamos felizes, João. Ficamos felizes. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, eu dou por encerrado.